Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Estante Lids e a mais um vlog de leitura. Dessa vez eu escolhi Amor Teoricamente, da Ellie. Eu já li outros livros dela, todos os livros que eu li dela eu gostei demais. Aqui também vai se passar ali no meu acadêmico, como os outros livros dela que eu já li. Aqui são dois físicos rivais, e eles estão aqui no meio daquela disputa acadêmica, e também vai ter um namoro falso, pelo que eu entendi. Agora eu entendi melhor, né, um pouco do livro. Na verdade, essa mocinha aqui é a Elsie. Ela é uma professora de física, mas ela não gosta de dar aula e ela não tá no emprego que ela gostaria, porque ela não é uma professora fixa. Ela é uma professora que, tipo, dá aulas em algumas faculdades e tal, mas não ganha bem, ela ganha super mal, na verdade. Então, pra ela conseguir se sustentar, ela tem um segundo emprego, que é sair com as pessoas, né? Ela finge que é namorada dessas pessoas, mas assim, sem beijo, sem mão boba, sem nada. Realmente ela só interpreta um papel por uma noite apenas, né? Só por um dia, na verdade, e ela não pode repetir, né, a dose, não pode repetir cliente. Mas, como eu falei, né, é realmente só mesmo interpretando o papel, ela não fica com a pessoa nem nada. E aí, ela tá saindo com um tal de Greg, se eu não me engano. É Greg, eu acho que é Greg mesmo. E aí, ela sai com ele mais vezes do que com os outros rapazes, porque ela meio que tem uma amizade com ele, sabe? Desde os primeiros momentos em que a Elsa tem contato com o Jack, você já percebe que tem uma coisa entre eles, sabe? Uma coisinha ali, um ar entre os dois. E aí, bom, ele não sabe, né, que o irmão dele tá numa farsa, né, num namoro falso. E aí a Elsie, ela tá disputando uma vaga de emprego. E aí ele, que é meio que vai ser o chefe dela, sabe? Ele vai ser um dos chefes dela, um dos que vão pagar o salário dela. Então ela não sabe, né, até então. E quando ela chega lá, sim, é ele que tá contratando, porque ele acha até então que ela trabalha numa biblioteca. Na verdade, ela é uma física, né? Inclusive muito inteligente. Então ele meio que fica tipo assim: nossa, você tá enganando meu irmão, né? Ele sabe que você, na verdade, é uma física e tudo mais, e vira aquele rolê todo. E ela não quer falar pra ele que, na verdade, ela é namorada falsa do irmão dele, porque ela acha que só cabe mesmo ao irmão dele falar isso pra ele, né? A declarar isso daí e falar a verdade. Eu já fiz até algumas marcações aqui no livro, e eu imagino que agora que vai ficar melhor ainda, né? Inclusive, ele queria dar vaga pra outra pessoa, pra um tal de George, se eu não me engano. E aí ela tá disputando essa vaga e ela já falou pra ele, né, que não gosta dele, porque ele também dá pra ver que não gosta dela. E tá aquela disputa aqui, né? E agora os dois vão ter que ficar mais tempo juntos, porque ele vai era pra um professor fazer o tour na faculdade com ela, mas ele não pôde, então ele que vai ter que fazer o tour com ela. Quando eu falo que os homens que a Ellie cria é maravilhoso, por que é maravilhoso? Quando a Elsie foi fazer a primeira entrevista, ela viu que esse Jack é o Jack que é irmão do cliente dela, simplesmente ele meio que encurralou ela no banheiro, né? E aí, quando eles estavam no banheiro, dois homens do comitê entraram no banheiro, então eles teve que entrar na cabine, né, pra eles não verem os dois lá. E aí esses dois homens estavam conversando sobre a Elsie, falando assim que realmente a teoria que ela desenvolveu era muito boa, mas que com certeza era a maioria das coisas do tutor dela, da cabeça do tutor dela, e também que se eles contratassem ela, ela é mulher, então logo ela vai engravidar, então eles vão ter que ficar no lugar dela, sabe? Tipo assim, desfazendo tanto da inteligência dela e, tipo assim, comentários babacas de homens, né? Nesse meio acadêmico, principalmente. E aí, ela ficou muito pé da vida. E também dá pra perceber que ele também ficou pé da vida com esses homens. E aí, um desses homens ia levar ela pra fazer o tour. Lembra que eu falei pra vocês que ele ia fazer o tour com ela porque um deles não pôde levar ela? Ela olhou no papel e falou assim: ah, mas não é esse Ciclano que ia fazer o tour comigo, é o outro. Aí ele falou assim: mas os dois saíram no comitê. Sendo que era os dois que estavam no banheiro falando mal dela. Que eles escutaram, sabe? Certeza que foi ele que tirou ele do comitê. Ela ficou tipo assim: mas como assim eles saíram? Ah, não sei, não, teve uns problemas aí, eles saíram. Certeza que ele tirou. Porque falou mal dela, porque ele manda em muita coisa desse comitê. Eu cheguei na página 152 agora.
E, assim, a Elsie, ela teve uns problemas na infância dela, sabe? Ela tem 2 irmãos gêmeos hiper mega problemáticos. E os pais delas meio que acabou gastando toda a energia deles com esses 2 gêmeos super problemáticos, que vivem brigando, que vivem arrumando confusão. E elas têm um problema de diabetes, então, enfim, ela precisa ficar com aquele negócio controlando no celular, a glicose dela e tal, sabe? Hipoglicemia, se eu não me engano, acho que é esse o nome. Então ela descobriu isso, né, quando ela tinha 10 anos de idade, mas como ela via que os pais dela tinham muito problemas com os irmãos, ela não queria ser mais um peso, sabe? Ela queria não dar problema pros pais dela. E nisso acabou que ela guardava tudo pra si, todos os problemas, todos os BOs, tudo. E ela tem um problema muito assim de, tipo, ela conversa com a pessoa, vê o que a pessoa precisa e ela se torna aquela pessoa, sabe? Tipo, pra agradar a pessoa. Ela fala coisas e cria situações pra pessoa ficar confortável e gostar dela. Ela tem esse problema. E ninguém nunca percebeu até ele chegar e perceber tudo isso. E ela ficou tipo assim, de cara, porque primeiro ela não conseguia decifrar ele. Ela não conseguia decifrar ele pra ela ser a pessoa que ele queria que ela fosse. E aí, depois que eles estavam conversando, ele falou pra ela, né, que ela fica fazendo isso, que ela fica fingindo toda hora uma personalidade diferente, que não é ela e tal. E agora chega numa situação aqui muito engraçada, porque ele já descobriu todo o rolê com o irmão dele e ela. E ela falou pra ele que ela sabia que ele não gostava dela, não sei o quê. E aí ele simplesmente fez uma declaração que eu tô tipo assim, meu amor. Muito bom isso daqui, gente. Uma coisa que eu fico extremamente incomodada, que a maioria dos livros romances clichês, assim, eu amo ler romance, eu amo romances clichês, mas a maioria dos livros, a mulher é quebrada, tá passando um monte de problema financeiro, aí vem um homem rico pra ajudar ela, né? E assim, tem umas histórias que me incomodam, mas cadê as mulheres sabe, também são estabilizadas, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, acabou de acontecer uma coisa aqui que eu fiquei com muita dó da Elsie, muita dó dela, e fiquei com muita raiva do Jack, muita raiva mesmo. E também, que vergonha alheia, tadinha. Quanta vergonha, que cena vergonhosa. Eu, como mulher, eu ficaria, assim, me coloquei no lugar nessa cena, eu ficaria tão constrangida, com tanta vergonha, que eu não ia querer ver o Jack, tipo assim, por muito tempo da minha vida. Até eu raciocinar, entender o que aconteceu, aceitar o que aconteceu. E, tipo, tudo que ela passou foi uma grande vergonha e desnecessário, sabe? Tipo, que vergonha alheia. É sério. Já não basta a Elsa ser uma pobre lascada, que ganha mal, mora num lugar péssimo. Ainda tem mesmo que tá com a listrada rosa e a outra laranja. Não dava pra não ter esse detalhe. Ela tinha que ainda ser tão pobre ao ponto de não ter um par de meia do mesmo par. É sério. Homem gato, bonito, ó, apartamento maravilhoso, estudado, ganha bem, entendeu? Aí tem que ver uma menina nessa situação. Ela acabou de passar uma vergonha alheia, terrível, que eu fiquei com vergonha dela aqui, sabe? Ela no apartamento dele ainda e passar mais mica ainda com a meia trocada. Ah, não, velho, pelo amor de Deus. Pelo menos a Elsa teve uma amiga maravilhosa. Ah, ela viu que ela não conseguiu uma nova oportunidade de emprego e falou, né? Que elas vão se mudar por um porão e que ela vai ser a sugar baby dela. Ela é maravilhosa. Tô toda capenga, sim, mas é que eu acabei de lavar a casa. Hoje é sexta-feira, dia 12. E aí, ontem eu apareci aqui, eu acho que a última vez que eu apareci aqui eu tava falando mal, né? Tava falando que ela era, enfim, tava sem dinheiro e tava pagando mico, não sei o quê. Mas, logo imediatamente, eu me redimi com o Jack, sabe? Porque, enfim, gente, ele não tem culpa, ele não tinha culpa do que aconteceu com a Elsie. E ele só tá sendo maravilhoso com ela, sabe? Ele só tá sendo muito, muito atencioso, muito cuidadoso. E ele consegue ler muito ela, né? Ela sempre, como eu falei, tem um problema de querer agradar todo mundo e tal. E ele tá ajudando ela nesse processo de ser sincera, de falar o que ela quer e de falar não pra certo tipo de coisa, porque ela não tinha coragem. Ela sempre, mesmo que ela não tinha tempo, mesmo que fosse afetar ela
ia ajudar as pessoas, mesmo não podendo. E ela nunca fazia o que ela queria, sabe? Ela sempre vivia em pró do que ela acha que o outro quer. Então, agora, nesse processo, ele tá ajudando ela a ser sincera, a falar o que ela sente, a falar o que ela gosta, o que ela quer. E eu tô achando bem divertido e os dois, nossa, é muito tudo. Sério, o Jack, eu acho que dos livros que eu li dessa autora, o meu favorito até o momento era A Hipótese do Amor. Eu amava o Adam, mas eu tô achando que ele está ganhando o lugar do Adam, porque é muito bom. Vou pegar o livro agora pra ler, eu tive que dar uma pausa na leitura, e agora faltam poucas páginas, faltam acho que 50. Eu acho que eu consigo terminar hoje, talvez porque eu vou receber visita, então eu não sei se vai dar tempo, né? Mas o mais tardar amanhã. Mas imagino que eu consiga ler hoje ou de madrugada mesmo eu termino. Mas enfim, tem o mentor da Elsie que eu não confio nele. Não confio nele. De verdade, eu acho que tem alguma coisa por trás, alguma coisa que ele já fez no passado. Acho que, sei lá, ela tem sim oportunidades de fazer coisas melhores, que vai ficar melhor pra ela, mas ele não deixa, sabe? Tipo, ah, eu já procurei, mas não tem oportunidade nessa área, porque não é o que ele quer que ela faça. Ele fica manipulando, e ele já viu, né, que a Elsie, ela tem... Ela é fácil não é manipular, mas meio que sim, porque ela não tinha coragem de falar não. Então, tudo que ele falava pra ela fazer, que era melhor pra ela, ela aceitava, porque ele foi, tipo, uma das pessoas que mais ajudou ela nesse meio acadêmico, enfim, né, nesse negócio de física e nesse meio. Então, acho que... Acho não, ela mesma já falou que ela meio que deve isso pra ele, sabe? Então ele já percebeu que ele tem total controle da situação. As ações do livro ficaram assim, né, com o livro finalizado. Achei que super ficou bonitinho com a capa, super casou. Finalizei Amor Teoricamente, e assim, foi um livro que ficou com 5 estrelas, mas eu pensei que ficaria com 5 estrelas mais Coração de Favorito. Só não ficou por conta dessa mocinha aqui, ali quase pro final do livro, mais pro finalzinho do livro mesmo, né, vai acontecer umas cenas ali, aquele grande momento que acontece em todos os livros de romance clichês, que as coisas começam a dar certo, tá tudo muito bem, desmorona pra dar tudo certo de novo. E nesse momento que as coisas desmoronaram, eu não gostei muito da atitude, da forma que ela lidou com as coisas, sabe? Já o Jack, eu achei ele simplesmente perfeito, eu amei. Sempre falo isso e acho que já falei 1000 vezes aqui nesse vlog, mas os homens que essa escritora criam são maravilhosos. Mas ficou com 5 estrelas com certeza, porque eu achei muito bonitinho a forma que o casal se desenvolveu, como o Jack conhece a Elsie, sabe? Como ele consegue ler muito bem ela. Ela nunca se mostrou, né, ser a verdadeira Elsie pra ninguém. Ela sempre criava ali personagens de acordo com o que ela sentia que as pessoas precisavam, mas com ele não. Com ele conseguiu ler exatamente o que ela tava fazendo, quem era ela. E ele se apaixonou por essa Elsie, a Elsie verdadeira, sabe? E, enfim, eu acho muito bonitinho a história deles. Tem cenas hot, tanto é que esse livro aqui ele é mais 18. Mas por conta desse finalzinho, algumas coisas assim dela eu achei um pouco infantil, por isso que não ficou com o coração favorito. Não que tenha acabado com a história, não, claro que não, foi uma história muito boa, mas na minha concepção não mereceu ali o coração de favorito. Mas super indico mais um livro dela que, enfim, é aquela receitinha de bolo, né, que nunca falha. Muito bom, e eu tô muito ansiosa pra ler o próximo livro dela, que é Checkmate, eu ainda não comprei, mas eu espero ler em breve. E é isso, esse foi o vlog de leitura e essa foi a nota que eu dei pra esse livro.